Então, nosso domingo, 30 de março, último domingo do mês, vamos ler a mensagem do dia, que está intitulada Aflições, da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Isso está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, que não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, meus queridos, aqueles que assim desejarem fechar os seus olhos, vamos relaxando os nossos corpos, nossa mente, nossos braços, adquirindo uma posição confortável, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, ao nosso amado Mestre Jesus, a toda espiritualidade que aqui se encontra, nos amparando, querido Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange. Aqui agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui para mais um domingo de palestra doutrinária. Que consigamos permanecer conectados nesses minutos que tão rapidamente passam, para adquirirmos os ensinamentos de hoje, as bênçãos, o acolhimento. Que nosso palestrante do dia, nosso querido Solimar, seja intuído, inspirado, para que nos tragam as palavras que nos auxiliem no esclarecimento de nossas dúvidas e acolham o nosso coração. Agradecemos por mais essa manhã. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, e aos que estão em casa também, que tenham um domingo bem agradável conosco. Então, o Solimar vai ser o nosso palestrante do dia, que vai falar sobre o problema do ser, do destino e da dor. Meu querido. Muito bom dia a todos. Vou colocar aqui do seu lado, porque tem aquele probleminha. Sim. Se falar aquela palavrinha, aquela que não pode dizer, eles cismam gritar no meio da palestra. Então, vamos ficar quietinhos aqui. Paradinho. Ok. Novamente, muito bom dia a todos. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Talvez alguns aqui da casa já saibam, né, só um aviso, que eu tenho feito um tratamento dentário
que me coloca uma certa plaquinha aqui embaixo da boca, que é uma delícia. E ela faz com que eu fale com essa língua presa, que vocês vão perceber. Então, assim, quem me chamar de patolino vai descer direto para o umbral. É daqui direto para o umbral. Então, depois desse pequeno aviso com tom de ameaça, vamos começar a nossa palestra. Então, meus irmãos, hoje nós viemos aqui com uma grande responsabilidade de falar sobre um gigante da doutrina espírita. Eu não me sinto nem um pouco preparado para falar de Leon Denis, falar de suas obras, mas eu peço à espiritualidade amiga que nos conduza e nos intue para que eu possa transmitir as ideias desta obra que nós nos propomos hoje a fazer essa reflexão. E Leon Denis, um grande, para quem não teve oportunidade de conhecer, digamos assim, Leon Denis seria um sucessor natural de Kardec. Há quem diga até que a espiritualidade preparava Leon Denis, caso Kardec falhasse na missão, seria ele o responsável em dar continuidade à doutrina que nós hoje estudamos com tanto carinho. Então, esse gigante, que nasceu em 1846, 1º de janeiro, né? Ele, desde pequeno, ele sentia a influência e sentia uma necessidade muito grande e sempre foi um grande estudioso, um grande filósofo, um grande estudioso de todas as ciências. Ele teve contato com o espiritismo aos 18 anos, quando deu aquele ele deu o Livro dos Espíritos e ali a mente dele se abriu. Como acontece com muitos de nós, né? Quando a gente teve contato com as primeiras obras e a gente falou, nossa, era isso que estava faltando na minha vida. Essas perguntas que eu tinha e que eu não conseguia achar respostas estão aqui. Esse norte que me faltava está aqui. Então, Leon Denis, ele contribui muito, né? E ele escreve inúmeras obras, e dentre elas o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só um parêntese aqui, que o livro, na tradução original francês, ele é o problema do ser e do destino. Não havia a dor, apesar de ter um tópico dentro do livro em que ele fala sobre a dor. Na tradução original não existia. Creio eu que nas traduções que foram feitas para a literatura brasileira, no caso, né, a gente incluiu a dor porque se colocasse apenas o problema do ser e do destino, talvez nós não nos interessássemos pelo livro, pelo ser destino, mas incluiu a dor. O brasileiro adora uma dor, né? Ele gosta, e a dor, ela fala, opa, dor, eu sei o que é isso. Falar do ser, do destino, esse assunto não me interessa. E essa obra, ela tem uma importância dentro da doutrina tão grande que, há alguns anos atrás, foi feita uma enquete, uma eleição na Federação Espírita sobre as 10 obras mais impactantes do espiritismo dentro da doutrina dentro do Brasil, na espiritualidade brasileira. E dentro dessas 10 obras, 8 eram de autorias de Chico e dos espíritos comunicantes. Apenas duas diferentes. Uma, que é Memórias do Suicida, doutor Ivone Amaral Pereira, e o único estrangeiro, Leon Denis, a obra O Problema do Ser, Destino e da Dor. E essa obra, ela tem reflexões profundas sobre esses três temas: do ser, do destino
coisas que parecem estar interligadas, mas não tanto. E Leon Denis, com a sua, digamos assim, o seu talento para expor, para nos fazer refletir, ele nos traz os pontos que ele acredita ser os mais importantes. Eu tomei por liberdade de trazer a cada ponto uma mensagem de Leon Denis, e quando nós vamos entrar no problema do ser, Leon Denis diz assim: a evolução individual e progressiva é lei fundamental da natureza da vida, é a razão do ser do homem, a norma do universo. Insurgir-se contra ela, atribuir-lhe outro objetivo, seria tão insensato quanto querer fazer cessar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. Então, quando nós começamos a falar sobre o ser, nós pensamos sempre nas perguntas: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Essas questões permeiam a nossa mente durante toda a nossa existência e muito mais, das existências que nós não lembramos. Nós pensamos isso desde muito tempo. E Leon Denis, ele diz que a origem do ser humano somos espíritos imortais em processo de evolução. O corpo físico não é a nossa essência, mas um veículo temporário. E ele não poderia ser mais preciso que isso. Nós não somos o que nós estamos agora pegando, a matéria. Quando nós entendermos que eu não sou o Solimar, eu não sou o pai do Rafael, não sou o esposo da Luciene, eu não sou, eu estou Solimar, eu estou o pai do Rafael, eu estou o esposo da Luciene. Isso me confere uma visão completamente diferente da nossa essência, do que realmente nós precisamos enxergar. O nosso ser não é o ser material. Quando eu começo a achar que eu sou somente o Solimar, eu sou somente a matéria, eu sou somente isso aqui, a minha vida se limita. Quando eu começo a entender que o meu verdadeiro ser é o espiritual, que não tem fim, aí nossa vida se expande. Porque nós passamos a não olhar apenas o lado material das coisas e começamos a focar no lado espiritual. Porque isso aqui é apenas uma experiência. Nós precisamos passar por algumas experiências. Cada encarnação é como se fosse uma prova de vestibular, que a gente vai passando por etapas para a gente ganhar mais uns pontinhos para no final do ano passar. É mais ou menos por aí. Porque nós não conseguimos, em uma encarnação, atingir os objetivos que nós queremos. Qual é o nosso objetivo de vida espiritual? Atingir a perfeição, estar mais próximo do Pai, porque nós estamos, né, à distância do cachorro ao Cristo, somos nós. Então, nós precisamos dessas experiências que nós passamos na nossa vida terrena para que nós possamos entender laços afetivos, inteligência emocional, problemas existenciais, resolver pendências com irmãos nossos, aquele vizinho que você fala assim, nossa senhora, eu gosto de todo mundo, mas aquele vizinho que você tem aquele probleminha, aquele cunhado, aquele irmão que pisa no seu pé, é ali que está a sua prova, talvez, dessa existência. Talvez você não venha para resolver o problema do mundo. Às vezes a gente acha que nossa missão aqui é, nossa, eu preciso fazer missionário, nossa, eu vi Chico, eu vi Divaldo, eu preciso ser igual a ele. Que bom!
são ótimos exemplos, mas talvez essa não seja a sua missão. Talvez não precise fazer tudo isso. Talvez você venha aqui para consertar pequenas coisas, pequenos pedaços que ficaram faltando em outras existências. Então, Leon Denis nos explica essa dualidade do corpo e do espírito. Denis explica que a verdadeira identidade do ser humano está no espírito. Nada mais correto que isso, que está em constante aprendizado. O corpo é transitório e é por meio dele que o espírito evolui, enfrentando desafios e adquirindo experiências. O corpo é transitório. Quando nós damos demasiada importância ao corpo, estamos dizendo, não é que para ninguém não se cuidar, o nosso corpo físico é o nosso veículo, é a roupa que carrega o nosso espírito enquanto estamos aqui. Temos que ter a responsabilidade, o zelo, o cuidado com ele. Cuidado é diferente do excesso. Hoje em dia, o que mais nós vemos é o excesso das pessoas em torno da aparência, em torno do corpo físico, de mostrar algo que é mais do que ele realmente é como pessoa. Ele quer passar uma imagem através da beleza exterior, que não conta. O que conta é a nossa beleza interior, é aquela que nós precisamos desenvolver. Então, Leon Denis ele continua nessa embalagem da temática do ser, falando da busca do autoconhecimento. Através da reflexão, do estudo e da prática do bem, podemos compreender melhor a nossa natureza espiritual. Isso aqui, deixar a nossa natureza espiritual e encontrar nosso propósito maior. A pergunta, quem somos, é uma das questões mais profundas que podemos nos fazer. E o Espiritismo nos ensina que somos seres imortais em jornada de evolução. Então, vocês vejam bem, a doutrina espírita ela veio para nos dar respostas. Ela veio para nos dar o caminho. Quem nós somos? Nós já temos consciência, somos seres imortais. O que nós precisamos? A busca pelo autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, nós não precisamos do outro para apontar o dedo nas nossas feridas. E convenhamos, ninguém gosta. Quando vem o outro, que às vezes é colocado em nossas vidas como um grande amigo. Às vezes você fala assim, nossa, mas ele está apontando meus defeitos. Ele não é meu amigo. Ele é de engano. Porque talvez aquele seu amigo, aquele companheiro que gosta muito de você, vai ocultar aquelas mazelas que você carrega. Mas aquele que talvez diga assim, esse é meu inimigo, ele vai mostrar aonde você precisa melhorar. Porque é ali, naquela ferida que você não gosta que catuquem, é aonde você precisa trabalhar. Por isso, nós viemos nesse meio. As nossas reencarnações geralmente são feitas, geralmente, não há uma regra, mas geralmente reencarnamos no mesmo meio familiar, amigos, espíritos, no qual nós temos algumas questões a resolver, questões, às vezes, de afinidade, no qual nós podemos ser motivos de alavancar aquele espírito irmão ou vice-versa. Ele pode nos ajudar. Então, nós temos essas missões de entrar em contato com esses espíritos para que nós possamos resolver essas pendências. E aonde entra esse autoconhecimento é que quando nós passamos a estudar a nós mesmos, nós conseguimos identificar os problemas. Porque é muito fácil a gente, quem não tem paciência, né? Não sei porque eu olhei para os outros. Quem não tem paciência, eu sou igualzinho. Quem não tem paciência pede assim, meu Deus, me dá paciência. Ele te dá a prova.
E aí, quando vem a prova, você perde a paciência. Ele fala, meu filho, eu não sei o que eu faço com você. Você não me pediu? Tá aí, a prova da paciência. Mas você botou aquele fulano lá, meu cunhado. Não tinha outro para ser meu cunhado? Não, meu filho. Você precisava dele. Você não pediu? Estava lá na fila pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Tá aí sua chance. E agora? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer com o conhecimento que você está absorvendo agora? Você vai entender que o problema não é ele, mas o problema está em você, e você vai se modificar e, quem sabe, auxiliar a ele, que também tem um problema com você, a entender que vocês não são inimigos, não são adversários, mas vocês são irmãos que estão caminhando com o mesmo objetivo. Olha, se nós temos o mesmo objetivo, estamos todos no mesmo ônibus, por que que eu vou atrapalhar o motorista? Se nós queremos chegar no final, todos juntos inteiros. Então, o autoconhecimento é a base para o entendimento do que é o ser espiritual. Então, assim, lógico que o Douglas me disse que hoje, por ser um livro muito grande, muito extenso, a palestra ia até às 3 horas, tá? Então, porque não dá para a gente, sabe? Né? Então, tá bom. Realmente a gente tem que resumir, porque é uma obra belíssima. Eu mesmo não tinha muito contato com ela, e por conta da palestra, a gente é obrigado a estudar. Eu não sei de onde que o pessoal tira essas ideias e dá o tema para você assim. Eu não sei. Talvez alguma coisa, né? Vai lá, ó, isso aqui você não conhece, então vai, aprende aí. E realmente é uma obra belíssima, e eu aconselho a todos que não tenham tido a oportunidade de se aprofundar nas obras de Leon Denis que o façam, porque realmente são obras assim fantásticas. Essa em específico, é, quando eu tive contato, ela mudou mais ainda a minha mente. E Leon Denis entra, no caso do livro, ele entra no problema do destino. E aqui mais uma mensagenzinha. As leis universais. Cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem saber o seu próprio futuro. A sorte que nos cabe na vida atual foi preparada pelas nossas ações anteriores. Da mesma forma, edificamos no presente as condições da existência futura. Daí para o sábio a resignação ao que lhe é inevitável na vida presente. Daí também estimulante e poderoso para agir, devotar-se, preparando para si próprio um destino melhor. Ou seja, nós estamos vendo, destino é algo. Muitas pessoas pensam que a nossa vida está escrita, que nós reencarnamos e está tudo escrito, é como se fosse um livro. Olha, você vai nascer ali, vai passar por isso, e você vai quebrar o dedão no pé da quina da mesa. Não é assim. Existe, sim, uma reencarnação programada. Temos coisas que estão programadas para acontecer. Mas nós temos algo que Deus nos deu, que ninguém tira, que é o livre-arbítrio. Nós decidimos hoje as nossas existências futuras. E nós estamos vivendo hoje a consequência de nossas vidas passadas. Então, agora, nós temos sim uma vida que foi programada, mas não há um destino certo. Não há algo infalível que você não vá mudar. Porque se disser que o destino para todos é igual, você está programado a casar com uma pessoa tal. Ok, você pode estar na sua programação, se relacionar e ter um casamento com uma pessoa.
mas acredito que aí o pessoal da cabeça um pouco mais branca, assim, a minha, e muitos aí já casaram uma, duas, três vezes. Qual o problema? Então quer dizer que você nasceu para casar e separar? Então quer dizer que você nasceu e se aconteceu de alguém assassinar um irmão na rua, aquele irmão nasceu para assassinar alguém? Se fosse assim, tira a responsabilidade de cada um. Se você nasceu com a preparação para assassinar alguém, cometer um roubo, a culpa então não é minha. A culpa é de quem? Ah, foi Deus que programou, então a culpa é dele, não é minha. Graças a sair dessa. Mas não é assim. Nós temos a responsabilidade de montar o nosso destino. Nós temos a responsabilidade de plantarmos agora as nossas existências futuras. Nós estamos vindo com certas responsabilidades? Sim. Você olha, você vai receber esse espírito aqui na sua família. Você tem a responsabilidade de cuidar dele, nossos filhos, nossos tesouros. Mas o que, que vai acontecer daquela vida? Você faz o que lhe cabe. Mas as ações dele são dele. À medida que ele cresce, você fez a sua parte. Você educou. Mas você não é o responsável, assim como o pai não é responsável pelos nossos atos. Ele nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe, meu filho. Você está plantando agora a sementinha do futuro. Então, Leon Denis nos diz, diferente de uma visão fatalista, o Espiritismo, segundo Denis, vê o destino como algo que pode ser moldado pelas escolhas do espírito. O que fazemos hoje influencia diretamente nosso futuro e somos responsáveis pela nossa jornada. Ou seja, nós somos os senhores do nosso destino. Nós estamos fazendo agora aquilo que vai refletir na próxima encarnação. Porque quando chegar a próxima, Senhor, vida, ó azar, por que que a minha vida é assim? Por que que aconteceu isso? Por que que eu nasci assim? Eu sou um pobre coitado. Será? Será que é isso mesmo? Ou será que quando você teve a oportunidade de trabalhar, servir, de ajudar o próximo, de perdoar, você fez? Ou você deixou para a próxima? Enquanto você deixa para a próxima, é igual cheque especial. A dívida só aumenta. Não tem como. Não há maneira de você passar por isso sem responsabilidade. Então ele fala também do papel da lei, da causa e do efeito. Denis aborda a lei de causa e efeito, que diz que nossas ações, pensamentos e sentimentos geram consequências que podem se manifestar no presente ou em vidas futuras. O destino, portanto, não é algo imposto, mas o resultado das nossas próprias atitudes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que você pode ter um ato agora e não necessariamente você responder por ele numa vida futura. Existem atos que são agora, imediatos, mas também gerarão consequências em vidas futuras. Mais uma vez, ele coloca que nós somos os responsáveis, o resultado das nossas próprias atitudes. Esse é o destino. A responsabilidade do espírito. Em vez de aceitar passivamente o que a vida nos apresenta, o espiritismo nos ensina a sermos co-criadores do nosso destino. Nós somos co-criadores junto ao Pai. Nós somos co-criadores do nosso destino. As nossas ações estão aí. Nós estamos agora colhendo o que plantamos lá atrás e plantando agora o que vamos colher lá na frente. Então a responsabilidade é nossa. Nós não podemos passar por situações difíceis que todos, sem exceção aqui na Terra, passamos e culpar o outro do lado. Culpar o parente, aquele cunhado, né? Que ninguém gosta. Não, somos nós.
As ações são nossas. A responsabilidade de tomar a decisão é nossa. Então, nós temos que, primeiro, assumir a responsabilidade que nos cabe. Ajuda? Sempre vamos pedir. A gente já nasce com vontade de pedir, né? Isso é normal. A gente já nasce pedindo. Pô, dá alguma coisinha? Tudo bem. Pedir ajuda é normal. Mas entender que a responsabilidade dos atos é nossa é o primeiro passo para que a gente consiga modificar os nossos atos. Porque quando você culpa o outro, é mais fácil. Eu sempre disse que a invenção mais extraordinária da humanidade foi o tal do coitado do Satanás. Que inventaram o Satanás para culpar ele. Coitado, ele está lá e fala, olha, olha o que o irmão está fazendo. E aí a culpa é minha. Sou eu. Estou influenciando, mas foi ele que apertou o botão. Foi ele que fez aquilo ali. Foi ele que matou o outro. Foi ele que traiu. O que eu tenho a ver com isso? Uma invenção sensacional. Olha que beleza, não tem culpa de nada. Foi ele. Ele falou aqui no meu ouvido. E quem tomou a decisão? Ah, fui eu, mas né? Ele é mais forte, ele é mais poderoso. Não é assim que funciona. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Então, o Leon Denis nos faz reflexões sobre a morte e a continuidade da vida, que é importante a gente entender. O que acontece após a morte? Eu adoro que o Telzinho ele participa demais, né? Ele está dando a dica. Vai, ó, vai que o relógio está andando, seu irmão. Telzinho é demais. O que acontece após a morte? Denis nos ensina que a morte não é o fim, mas a continuação da nossa jornada. O espírito continua a evoluir em diferentes planos de existência, dependendo do que conquistou espiritualmente. Ou seja, o que o espírito plantou é o que ele vai colher. Nós continuamos a nossa evolução. A nossa evolução não para porque o nosso corpo físico vai perecer, apodrecer em algum lugar, ou ser queimado, sei lá, depende de cada um. O nosso corpo físico, a nossa roupa, quando a roupa está velha, a gente, né, põe para doação, faz alguma coisa. É a mesma coisa. O nosso corpo serviu e nós vamos continuar sem ele, porque a essência é o que vale. Daí a importância da gente assumir essa responsabilidade, assumir a responsabilidade dos nossos atos. E aí a gente entra na parte que mais interessa a nós, né? A dor. Ah, a dor. A dor é maravilhosa ao mesmo tempo que assusta. Leon Denis nos diz que a dor é a purificação suprema, a escola onde se aprendem a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta. Mal. Renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ele examina, vê que esse mal aparente era o bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Emmanuel nos diz, sempre gosto de lembrar dessa frase, se você não se compadece pela dor do outro, fatalmente terá que passar por ela. A dor, ela não é punitiva. A dor são processos educativos da alma. Se nós não tivéssemos a dor, se nós não tivéssemos esse estímulo, estaríamos nas cavernas até hoje. Certeza absoluta. E eu estaria lá até hoje. Fatalmente estaria comendo pedaço de mamute, sentado, tranquilo ali na pedrinha. Porque não tem estímulo. Está confortável. Eu vou ficar aqui. O que que faz que a gente saia do lugar? A dor.
A dor, ela nos ensina, ela nos coloca para frente, ela faz nos movimentar. Às vezes, aquela dor que você fala, nossa, está doendo demais, eu não estou aguentando. Mas, filho, você está sentado, só chorando. O que você vai fazer com essa lição que está vindo para você? O que aquilo ali está te dizendo da sua vida? Então, Leon Denis nos ensina que a dor como meio de evolução. A dor é um dos maiores desafios enfrentados pelo ser humano. Segundo Denis, ele é um instrumento de evolução. No entanto, ao contrário de que muitas vezes acreditamos, a dor não é um castigo, é um processo natural para o aprimoramento moral e espiritual. Pronto. A dor não é castigo. Ah, eu estou sofrendo tanto, Deus está me castigando porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém viu, mas ele viu, né? Então ele está me castigando. Não. A dor é um processo educativo que você está passando para que você enxergue o erro que você cometeu. Para que você olhe para dentro de si mesmo e diga assim: por que está doendo? Qual foi a ação geradora dessa dor? O que ela pode me ensinar? O que ela pode fazer comigo, no meu ser, para que eu me modifique? Quando a gente, quando a gente estuda os mecanismos da dor, a gente vai lembrar do psiquiatra, psicoterapeuta Carl Jung. Ele acreditava que o sofrimento é algo a ser superado e que a capacidade de suportá-lo é o único meio de superar. Não é que sensacional? A capacidade que nós temos de suportar a dor, ou seja, não é aceitar e falar, vem em mim, dor, eu estou querendo a dor. Não. Quando ela vem, você entende o mecanismo e fala, ok, no primeiro momento você pode até baquear, normal, qualquer ser humano. Mas você entende, fala, bom, peraí, quer me ensinar alguma coisa. O que eu vou aprender com isso? A superação da dor é possível através da aceitação, do enfrentamento, da busca por propósito e da transformação pessoal. Cada pessoa lida com a dor de forma única. Até nisso, a providência divina, Deus é perfeito. Cada ser humano vai lidar com a dor de forma diferente. Nós podemos sair daqui todos juntos e cada um sair daqui e pisar no mesmo prego. Cada um vai sentir e lidar com aquela dor de uma maneira. Ninguém vai lidar de forma igual. Alguns vão se revoltar, alguns vão chorar, alguns vão entrar em desespero, alguns vão chutar o prego e furar o outro dedão que não furou. Que lição isso está te dando? Qual é a lição que você está aprendendo? Leon Denis nos ensina a dor física e a dor moral. Existem diferenças. Denis faz a distinção entre a dor física, que está associada ao corpo, e a dor moral, que é mais profunda e relacionada aos sentimentos, como arrependimento, culpa, sofrimento psicológico. A dor moral é muitas vezes mais difícil de suportar que a dor física, mas também é um processo necessário para o nosso crescimento. É verdade. A dor física, talvez você dê uma topada ali, teu dedo vai ficar desse tamanho, igual uma lantejoula, roxo, vai doer um dia, dois. Mas a dor moral, ela pode te consumir por séculos, milênios. Você pode levar milênios até que o seu espírito se restabeleça daquele efeito que muitas vezes é causado por nós mesmos. Então, a dor nos faz mudar os nossos paradigmas. A dor nos ensina a sermos mais solidários e compassivos, ao entendermos que
todos passamos por sofrimento em algum momento, nos tornamos mais sensíveis às dificuldades alheias. Olha que coisa. Olha a dor servindo como um instrumento de ensino para nós. Se eu não me compadecer pela dor do outro, fatalmente terei que passar por ela. Então, quando eu passo pela dor, eu me compadeço pelo irmão que está passando pela dor também. Eu começo a entender, puxa, eu sei como dói, eu passei por isso. Então, eu sei o que ele está sentindo. É difícil. O que que eu posso fazer para ajudar? Olha a espiritualidade nos ensinando a caridade. Caridade nem sempre é material. Aliás, caridade é mais importante, não é a material. Caridade do sentimento. As pessoas sofrem muito mais. Nós vamos dizer, ai, fulano está com fome. Lógico que a fome dói. Eu sei. Você ficar o dia inteiro sem comer, não, eu fico com um mau humor imenso. Dói. Você imagina as pessoas que têm fome porque não têm recurso? Deve doer. Mas a dor moral do ser humano vai muito mais. Ela perdura muito mais. Então, nós vamos ter que sempre passar pela dor? Não necessariamente. Somos nós, senhores, do nosso destino. Fatalmente, nós vamos passar por ela. Por quê? Porque nós somos invigilantes. Há casos que você diz, olha, estava na programação do fulano desencarnar por uma morte violenta. Aí vem um outro irmão e vai lá e dá um tiro nele. Olha, mas estava programado, então tinha que ser assim. Aquele irmão, não. Estava programado a ele uma morte violenta. Poderia ser qualquer coisa. Atropelar, cair, bater com a cabeça. Mas a invigilância daquele irmão, num momento de descuido, fez com que ele fosse o causador da morte violenta que estava na programação do outro irmão. Lembramos que o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então, ou seja, não está programado tudo. Nós somos senhores dos nossos destinos. Então, o Espiritismo ele não vai nos dar o Consolador prometido, ele vai nos dar o manual de sobrevivência do espírito. A gente é criança, a gente tem um manual de sobrevivência na selva, né? Eu fui escoteiro, então já viu, né? Então eu tenho tudo isso na cabeça. Mas nós agora temos um manual de sobrevivência do espírito. É a doutrina. Ela nos ensina como é que eu vou lidar com esses sentimentos, como é que eu vou lidar com o meu espírito, que vai continuar, não vai acabar com o meu corpo. O que que eu vou fazer? Aonde eu vou buscar? A doutrina. Ela está aí, é o Evangelho do Cristo. Então nós precisamos moldar os nossos pensamentos, moldar as nossas atitudes de acordo com a vida que nós queremos levar agora e no futuro. Nós queremos ter uma vida doída no futuro? Duvido, Cauê. O espírita não é masoquista. Muitos pensam, o espírita adora sofrer, porque diz que sofrer é bom. Não, não é assim. Nós não somos, nós entendemos o processo da dor como educadora, mas nós não buscamos a dor. Nós não necessitamos da dor para evoluir. Ela aparece por conta das nossas ações. Nossas ações geram sofrimento a nós e aos presentes em volta. Mas não é necessário. Então a gente tem que ter o quê? Uma das grandes contribuições do Espiritismo é oferecer o consolo diante do sofrimento. Ou seja, entendermos que tudo tem uma razão de ser e que a vida continua após a morte. Encontramos um sentido mais profundo para o que vivemos, a fé raciocinada. O Espiritismo não nos pede uma fé cega, mas uma fé
raciocinada, baseada no entendimento profundo das leis divinas. Ou seja, você tem o direcionamento para entender como se portar diante da vida espiritual, não corpórea. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, meio que recapitulando sobre o livro, que é fantástico, para que a gente possa, quem não teve a oportunidade de ler, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É uma leitura fantástica. Tá? Eu recomendo a todos. Então, a gente tem que, nesse momento, pensar nos pontos principais desse livro que Leon Denis queria nos passar. Somos espíritos imortais em busca da evolução. O destino não é algo fixo, mas fruto das nossas escolhas. A dor tem papel purificador e nos ajuda a evoluir moralmente. A doutrina espírita nos oferece consolo e entendimento diante do sofrimento. Então, nós temos, meus irmãos, que refletir neste momento o que nós queremos para a nossa vida. Como as nossas vidas podem transformar através da dor. Quando o espinho entrar na mão e ficar sangrando e doendo, a gente vai ficar chorando, mostrando a mão para todo mundo, aqui, está doendo. É isso que nós vamos fazer? Quanto tempo a gente vai ficar sentado na cadeira e mostrando para os outros a nossa dor, ao invés de entender o motivo e retirar aquele espinho? E aprender através dele o que ele nos ensinou. Lembramos que tudo que nós aprendemos porta dentro da casa espírita tem uma finalidade, que é colocar em prática porta afora. Então, a gente precisa entender o que a gente está estudando aqui, o Evangelho, para que a gente não apenas aqui na casa espírita fique assim, todo mundo igual anjinho, parece todo mundo bonito, em paz, tranquilo, mas as cabeças estão pulando de conflitos com qualquer ser humano, normal, todos nós temos. Mas nós vamos colocar isso em prática? E para finalizar, eu queria lembrar do nosso querido Kardec, uma publicação na Revista Espírita, não vou lembrar o ano ao certo, mas nosso Google aqui sabe, com certeza. Nosso Google Espírita sabe. Kardec nos diz: o objetivo essencial do Espiritismo é a regeneração moral da humanidade. Vejam bem, o objetivo essencial do Espiritismo é a regeneração moral da humanidade. Tudo mais que ele nos revela pode nos ajudar neste caminho de regeneração, se nós conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos. Se, se conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos. Então, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Todos nós aqui somos aprendizes. Então, que nós possamos absorver os ensinamentos do Evangelho e colocarmos em prática. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos continuar perturbando muita gente durante muito tempo ainda. Então, que a gente possa entender o nosso caminho, que a gente possa nunca desistir. Nunca desista de ninguém. Nunca desista de você. Pense nisso. Nós não somos os donos do mundo, mas nós somos filhos do dono. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Solimar, por mais essa palestra, que com certeza vai causar muita reflexão. E agora nós vamos para as vibrações. Não, porque a minha, perdão. É, porque
Bem, o Solimar, de fato, ele foi inspirado quando ele disse que essa minha reencarnação eu estou sendo testado na paciência. Mas ele não quis passar a segunda parte, porque ele foi escalado para eu testar minha paciência. Agora que cada um de vocês riram, o corpo físico de vocês liberaram várias substâncias químicas que trouxe a alegria. E é nesse momento de alegria que todos nós iremos nos concentrar para fazermos a nossa doação de amor. Nesse instante, todos nós nos encontramos num belo campo verde, onde vários tapetes de flores que exalam esse perfume suave que nos envolve o espírito, nos traz o regozijo e traz à nossa mente a imagem de Jesus Cristo, nosso Mestre, que é o monte, a cena para todos nós, nos convidando para caminhar com Ele e levarmos esse perfume suave dessas deslumbrantes flores que nos envolvem o espírito com paz e amor, para que caminhemos por todos os cantos deste nosso planeta, para que aqueles que se encontram desencorajados, os invisíveis da sociedade que se acumulam nas calçadas, as famílias desesperadas, pelo ente querido, envolvido pelas correntes dos vícios, pelos pais que perderam seus filhos diante da atrocidade de muitos. Aqueles que se encontram desesperados, os abandonados nos asilos, nos orfanatos, aqueles constrangidos pelas guerras, os silenciados pelos tiranos, que esse perfume possam trazer esperança e consolo a todos. Pois é Jesus o remédio que nos traz a cura. Que assim seja. Meus queridos, mais uma vez, partindo para a nossa oração de encerramento, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao nosso querido, amado Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, toda essa espiritualidade que aqui nos assistiu nessa manhã, agradecendo mais uma vez por todos os ensinamentos recebidos, por toda a companhia diária de todos os nossos dias da semana. Agradecendo mais uma vez pela semana que tivemos, pela semana que estamos iniciando. Agradecendo por esse momento, que ele seja estendido para essa toda a nossa semana e que as reflexões que despertaram no nosso ser sejam levados para a nossa semana e que sejamos orientados a colocar em prática todos esses ensinamentos, para nos deixar mais tranquilos, mais calmos, nos sentirmos mais amorosos, para que façamos a nossa parte, que consigamos doar amor, continuar plantando boas sementes para termos bons frutos. É com muita gratidão que encerramos mais uma manhã e que, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, vamos permanecer sentados para sermos conduzidos para os passos. Muito obrigada a todos que também nos acompanharam online. Tenham uma boa semana. Até o próximo domingo.